Às vezes você acha que você precisa de dinheiro. Você chegou aqui pensando, nossa, eu preciso de tantos reais para pagar aquela conta. Você não precisa, você precisa do Senhor. Mas, pastor, como é que faz aquela conta? A provisão Ele vai te dar também. Você tem que aprender que você depende do Senhor, irmão. Você tem que aprender que é Ele que é a fonte, Ele que é a provisão na sua vida. Você tem, às vezes, isso é uma situação que nós precisamos quebrar isso. O homem natural acha que precisa do dinheiro, que acha que depende das coisas naturais, mas nós somos espirituais. Nós precisamos do Senhor. Então, assim, nós precisamos entender que nós temos épocas distintas na nossa vida, épocas que a gente está vivendo uma situação. Eu imagino que aqui cada um está passando por um momento da vida diferente. Uns estão bem, outros estão ficando bem, outros não estão tão bem, e outros não estão bem de jeito nenhum. Entendeu? Mas são momentos da vida que faz parte da nossa caminhada. Então, são situações que nos levam, às vezes, a sentir que estamos cansados. E às vezes nos leva a sentir que nós estamos querendo desistir. Então são situações que promovem esses sentimentos na nossa vida. Mas eu quero deixar bem claro, você não é uma pessoa que é guiada pelos seus sentimentos. Fala para o seu irmão, você não é guiado pelos seus sentimentos. Então, às vezes, esses sentimentos eles nos sabotam. Nós nos sentimos, às vezes, meio rebelde, né? Querendo desistir, querendo não estar nem servindo. Querendo deixar de estar contribuindo na obra, no crescimento da igreja, em cuidar das ovelhas, em cuidar dos irmãos, em ajudar, sabe? Então, o que é isso? O que na verdade é isso? Isso aí é uma falta de conectar, uma falta de conexão. A sua bateria está baixa. Sabe o celular? Tem lá, está avisando lá quanto que está de bateria. Quando começa a ficar baixo, o que você faz? Leva para carregar, né? Você vai orar. Vou orar para a bateria dele recarregar. Você faz isso? Você vai, põe na tomada e nossa, tem que ser rápido. Eu me lembro que o Ítalo falou assim, pastor, eu tenho que colocar o meu para carregar antes que acabe, porque senão ele não carrega. Tem um jeito de pegar no carregador. Quem já teve essa situação? Eu já tive também. Porque aí você vê, agora está pegando. Meu Deus do céu, graças a Deus eu pus antes de esgotar a carga. Você está vendo como é que você tem um cuidado com o seu celular? Você nem vive sem celular. Tem gente que se o celular dele acabar a bateria, ele fica doido. Né? Não deveria ser assim. Você tem que ficar doido quando você ficar sem conectar com o Senhor. E isso você tem que ficar louco, você tem que ficar dar arrepio, Tem gente quando as pessoas que têm problema de bebida, de vícios, tem uma expressão que é abstinência, né? Se ele ficar sem, ele começa, fulano está tremendo, fulano está, porque está faltando algo no organismo dele, e aquilo ali faz falta para o organismo dele funcionar. Então, nós precisamos entender que sem o Senhor também você tem que começar a dar tremedeira. Pensa, chegar aqui, irmão, irmão, o que foi que está acontecendo? Estou sem o Senhor, pastor, vim cá me encher do Senhor. Fala glória a Deus. É isso que nós precisamos, na verdade, esse sentimento de rebeldia, vontade de desistir, é a falta de conexão. Você precisa rapidamente se conectar com a palavra. Você não precisa nem de esperar algo acontecer. Tem gente que fica esperando algo acontecer. Você não fica esperando seu celular carregar lá na penteadeira do seu quarto, lá, na escrivaninha, na mesa da sala. Você não fica esperando ele carregar. Deixa eu ver se ele carrega. Não, você põe na tomada. Você tem que ser prático com a sua vida. Você está vendo que as coisas estão difíceis, está vendo que você está com o seu coração está errado, você está querendo desistir, não quer servir, não quer estar conectado com os irmãos, não quer estar junto. Você tem que, logo rapidamente, colocar-se na posição que você vai receber, sabe? Porque não vai acontecer algo sobrenatural na sua vida, e lá no seu quarto, alguma coisa vai acontecer e você vai levantar cheio do vigor, cheio da unção. Você está achando que vai acontecer isso? Não vai acontecer. Mas se você buscar o Senhor, se conectar na tomada, buscar a palavra, ler a palavra, confessar a palavra, meditar na palavra, aí sim, você vai se conectar, você vai voltar para o propósito, vai se sentir fortalecido. Então, para ser alguém que depende, não podemos ser alguém que depende de algo externo. Nós precisamos mudar o nível nosso. Quando nós mudamos de nível, é quando nós cuidamos de nós. Uma criança, ela precisa da mãe ficar dando banho nela, não é verdade? Vamos para o banho, menino. Anda logo, só mais um pouquinho, espera aí. Mas quando você fica adulto, alguém precisa ficar mandando você tomar banho? Pelo menos não deveria, né, Júnior? Aí tomar banho você está fedendo. Não pode. Você tem que ser alguém que cuida de você. Isso mostra que você mudou de nível. Você levanta de manhã, você já vai no banheiro escovar o dente. Você já vai se arrumar, você já vai se organizar. É porque você mudou de nível. Então, sabe, nós precisamos, para cuidar das pessoas, nós precisamos nos encher, abastecer-nos do Senhor, nós precisamos estar cheios, sabe? Então, se você está se sentindo só,
solitário, largado, desconectado. Você está precisando de se conectar. Você está precisando de se encher do Senhor. Você está precisando de recarregar a sua bateria. Indiferente, rebelde. Meu Deus do céu, indiferente, sabe? A gente fala. A pessoa está ali, não toca o coração dela, não afeta ela, sabe? Isso é falta de conexão. É falta de recarregar a sua bateria. Então, talvez você está sendo tentado a pensar que dessa vez você não vai dar conta. Você está tentado a achar que é assim que vai ser, que está muito difícil. Sabe, eu não vou dar conta de liderar, eu não vou dar conta de cuidar da minha vida. Às vezes a gente fica em crise, né? Nos momentos que nós estamos passando. Eu espero que você esteja bem, mas talvez um dia vai vir um dia difícil. E você tem que saber lidar com esse dia. Você não tem que esperar o seu líder, o seu pastor, sabe lá resolver. Você precisa de ser alguém que depende do Senhor, sabe? Eu quero dizer, sabe, que essas coisas cooperam para o bem nosso. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é uma convicção que você tem que ter, que a sua vida, tudo que você está vivendo, coopera para o seu bem. Até os momentos difíceis. Então, quando você está aqui, você está entendendo, seus olhos estão sendo abertos, você está compreendendo a grandeza, o poder das coisas. Então, você passa a entender que todas as coisas cooperam, inclusive as lutas que você pode estar passando. Então, você só não pode desconectar. A vitória está diante de nós. Você precisa de entender que tudo coopera. Então, o que você tem que fazer? Não pode se desconectar, desprender do mover, do corpo. Você não pode desprender. Está difícil, mas permanece. Está complicado, mas permanece. Sabe? Está faltando tal coisa, mas permanece. É assim que funciona. Eu estou me sentindo só, continua. Daqui a pouco passa esse sentimento. Daqui a pouco você fala, meu Deus, como a igreja é preciosa. Mudou. Se você pensar assim, é porque mudou seus sentimentos. Então, você tem que entender que você é um justo. Um justo não porque você faz obras perfeitas, porque você não tem falhas. Você é um justo porque você tem Jesus na sua vida. Você se tornou justo pela obra de Cristo. E agora o justo vive por fé. Você é aquele que vive por fé. Você não é governado pelas verdades externas, mas a sua fonte é o Senhor. É esse entendimento de que o Senhor é que governa a sua vida. E o Senhor habita onde? No seu coração, Ele está dentro de você. Você fala com Ele, na hora que você levanta, você já fala com Ele. Você não precisa de vir aqui no prédio, porque Ele está aqui sentado no trono. E aí você chega aqui, se curva, né? Igual às vezes muitas igrejas têm uma imagem, né? Principalmente a igreja católica, né? Aí a pessoa vai lá e sente que naquela imagem Ele está naquele lugar. O Senhor está aqui dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor, né? Então tudo é diferente. Então, quando nós entendemos que tudo se faz novo na sua vida, você já tem que se desprender do seu passado. Seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Agora tudo se faz novo. Então, você não deve ficar lutando com o seu passado. Você tem que esquecer o seu passado, deixar o seu passado. Tem gente que fica lutando. Esquece. Põe uma pedra naquele lugar. Então, tudo que você for fazer, você deve depender do Senhor. Ele vai te promover. Ele vai te capacitar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te sustentar. Olha que precioso. Pensa, tudo que você for fazer, você vai fazer na dependência do Senhor. Nós estamos entrando num novo ano, um novo ciclo. Comece dependendo dEle. Para de olhar para a sua capacidade, para os seus recursos, para o seu dinheiro. Não vou fazer não porque eu não tenho esse ano. Não, olha para o Senhor. Ele tem. Lá é uma fonte que é inesgotável. Então, Ele vai te capacitar. Pastor, mas eu acho que eu não dou conta de liderar essa célula nova, não. Eu não sei o que lá. Você não dá conta mesmo, não. Eu também não dou conta, não. Mas Ele vai nos capacitar. Ele vai, na hora que você abrir a boca, vai pôr a palavra na sua boca. Na hora que você pôr o pé, Ele vai pôr o piso. Ou vai abrir o mar para você. Haja, confia. Nós estamos sendo levados a mudar o nível. A avançar. Nós andamos, o justo vive por fé. Você não vive porque você tira o extrato, está lá o dinheiro. Você não vive porque alguém te reconhece. Alguém vem aqui e te elogia publicamente. É bom receber elogio, mas você não pode depender disso. Senão você vai ser uma pessoa frustrada. Vai ser uma pessoa que fica manipulando pessoas para te elogiar. Nós precisamos fazer as coisas sempre para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para Ele. E nós queremos o elogio dele. Se vier um elogio de eu acabei de elogiar a Priscila aqui, mas a Priscila não pode depender disso. E eu digo que não fizer elogio, ela vai falar, será que o pastor está gostando? Não, ela faz para Jesus. Nós fazemos para Jesus. Ela espera de Jesus. Ela sabe que hora que ela vai perceber que Jesus está agradando? É na hora que ela abre a boca tem unção. Ela fala, ela vai chorar lá de prazer.
Nosso prazer tem que ser o Senhor, amém? O seu prazer tem que ser o Senhor, irmão. O Senhor é o nosso prazer. Então, tudo vem de onde? Vem dEle. Dependa dEle. Espera dEle. Não espera de homens. Não espera nada de homens, irmãos. Não espera nada de mim, não. Eu não estou aqui para ser o teste na sua vida, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não espera. Espera do Senhor. Porque se eu não fizer, você está esperando e eu não faço, você fica o quê? Triste. E eu não estou aqui para fazer para você, eu estou aqui para fazer para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, uma das coisas mais frustrantes é a nossa expectativa em coisas naturais. Isso é muito frustrante. Então, onde nós precisamos de algo que seja visto, que seja notado, que seja reconhecido. Então, nós não somos alguém, sabe, que está com perspectiva no natural, que está olhando para as coisas naturais. Não. Nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Você não precisa de ser alguém que receba aplauso, que receba reconhecimento. Você não precisa de ser alguém assim. Você precisa de rejeitar esse tipo de conduta que às vezes o seu ego quer. Não aceite isso. Não fique lisonjeado com os elogios. Não fique, sabe, alegre com eles. Pode ficar alegre, mas assim, não deixa isso tomar o seu coração. Nossa, realmente eu sou bom. Você não é bom. Bom é o Senhor que está em você. Nós não somos bons. Não é que eu estou querendo que você se sinta mal. Não é isso, não. Eu quero que você saiba que a presença do Senhor é que te muda, é que move o nosso coração, que nos dirige. Ele é o verdadeiro combustível. Ele que nos move. Então, um carro ele é movido por gasolina. Ele só para em que momento? Não vamos imaginar que ele estragou, não. Ele só para quando acaba a gasolina, sim ou não? Então, a mesma coisa nós somos movidos pelo Senhor. Nós só paramos quando não tem o Senhor nos abastecendo. Você precisa de entender isso. Nós somos como esse carro. Então, nós precisamos, sabe, de perceber que o Senhor quer fazer em nossa vida. É muito mais do que algo superficial que Ele quer fazer na sua vida. Porque o superficial é o que eu vejo em você. É o que eu percebo, às vezes, na sua vida. É o superficial. É o que, às vezes, alguém comenta. É o superficial, mas o Senhor quer fazer algo muito mais profundo. Ele quer fazer algo que não fique restrito ao aparente. É lógico que eu quero ver coisas boas na sua vida. Mas o Senhor quer fazer algo profundo. E essa profundidade tem a ver com raízes. Uma árvore, ela passa por tempestades, sim ou não? Nós estamos vivendo em época onde tem as tempestades tropicais aí, muitas chuvas fortes, torrenciais. E você vê, ocasionalmente, você vê alguma árvore caída, derrubada. Não por alguém, homem, pela tempestade, pela dificuldade. A árvore, ela passa por tudo isso. E o que vai sustentar uma árvore de pé? Fala assim, raiz. Ela precisa ter uma raiz. A árvore que não tem raiz profunda, ela não suporta uma tempestade. Ela cai durante o vento, ela cai durante a chuva forte, ela é derrubada. Então ela não está preparada. E às vezes assim é a nossa vida. Se você não tiver raiz, as lutas que vierem sobre a sua vida, as dificuldades que surgirem diante de você, qualquer dificuldade, é no casamento, é financeira, é uma dificuldade, é um vento. Com liderança, com a igreja, você não ainda resiste. Você cai, você não dá conta. Você chega e seca para frente, dessa vez eu não dou conta. Dessa vez eu não suporto. Dessa vez eu não vou aguentar essa mulher, não. Não vou aguentar esse homem, não. Dessa vez não dá mais. Não vou ficar mais com esse líder. Dessa vez não tem jeito, eu vou sair da igreja. Porque não tem raiz. Porque a dificuldade vai vir em qualquer lugar que você estiver, amado. Não é aqui que é o problema. Não é o seu casamento. É qualquer casamento. Portanto, não desista do seu casamento, porque você vai arrumar outro, vai ter problema. Porque você precisa de raiz. Fala para o seu irmão, você precisa de raiz. Então, o Senhor quer gerar profundidade em nós. Quer tirar da nossa vida da superficialidade. Sabe? Não está muito preocupado com o que as pessoas estão pensando de nós, irmãos. Isso é superficialidade. Pessoa superficial que fica preocupado com o que as pessoas estão pensando. Se você tiver profundidade, só falta isso. É porque você está contando a parte que eu estava só fazendo as informações do retiro. Aí não conta. Glória a Deus. E eu empolgo aqui mesmo. Obrigado, Ita. Vou voltar aqui. Então, às vezes, você quer ser algo bacana. Você quer ter uma vida bacana, quer viver algo bacana, quer ser expressivo. Mas o que é mais legal é o que está sendo feito na sua vida. No seu caráter. Isso é o que é o mais impressionante. Para o Senhor, irmão, o que vai contar lá é o seu caráter. Isso é o que vale. Nós estamos preocupados em ser expressivo. Alguém chega aqui e fala, uau, fulano chegou, uau, ihu. Não, irmão. O que o Senhor quer ver é o seu caráter sendo transformado,
sabe? Então, para de querer ser alguém em evidência, que quer aparecer. Sabe, uma identidade está sendo definida, onde o que você é, e quando ninguém está te vendo, é que está sendo gerado em você, irmão. Eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar aqui agora, nesse sentido, é que você pudesse perceber quem é você quando não tem ninguém por perto. Isso é que deveria gerar uma crise em você. O que você faz nessa hora? Como é que você toca a sua vida? Sabe, amado? Então, isso aqui é importante. É isso que tem valor para o Senhor. É isso que Ele quer mudar na nossa vida. Ele quer fazer um processo de transformação. Então, a sua crise deve ser onde? Lá no seu quarto. Lá na sua intimidade, quando você estiver sozinho. Lá deve ser a sua crise. Sabe? Lá na sua intimidade com o Senhor. É lá que vai acontecer a sua transformação. Sabe? É preciso o que Ele quer fazer. É precioso o que Ele quer fazer na sua vida. Pensa. O fruto que irá produzir, se esse fruto não for um fruto que produz alegria, não produza orgulho em você, não produza satisfação, ao contrário, esse fruto produza em você vergonha. O Senhor, às vezes, irmão, está te guardando de ter um fruto que te traga vergonha. Às vezes você fala, nossa, olha a minha vida, porque é o seguinte, nós não devemos julgar ninguém, mas os seus frutos falam a seu respeito. Olha que coisa preciosa. Os seus frutos falam a seu respeito. Então, às vezes, você não está frutificando, mas o Senhor está te poupando. Porque se você estivesse produzindo algum fruto, poderia ser fruto que refletisse vergonha, constrangimento a seu respeito. Sabe? Então, o que você tem que fazer? Se avaliar. Pensa você pegar um fruto e ter que jogar no lixo, esconder esse fruto. Sabe? Então, o que o Senhor está gerando, irmão? Avalia. Então, isso não é uma palavra de condenação, irmão. Aliás, eu quero deixar isso bem claro. Nenhuma mensagem aqui que nós estamos falando aqui é mensagem de condenação. É uma mensagem para você avaliar como você está conduzindo a sua vida, para você ajustar as velas, corrigir a rota. Porque se você não corrigir a rota, você não vai alcançar o seu alvo, que é de multiplicação, que é de prosperidade, que é de abundância. Você precisa ser rápido. E usar o vento que está soprando hoje nesse lugar aqui, ó. Não é questionar o vento, não. É falar, esse vento aqui, eu vou usar ele. Não, esse aqui pode deixar passar, não tem nada a ver comigo. Agora, esse aqui eu vou pegar. Eu vou mudar a posição das minhas velas. Acho interessante aquela competição que tem de windsurf. O windsurf é uma prancha com uma vela. E aí eu fico impressionado, porque eu não entendo corrente marítima. Eu sou leigo. Mas tem aquelas boias que ficam no mar, umas boias, e fica uma boia aqui e outra lá na frente. Aí o cara vem aqui e circula. Aí como é que pode? Um está indo para lá e o outro está vindo para cá com o mesmo vento. Alguém consegue explicar isso para mim aqui? Difícil. Alguém falou, é difícil. Você sabe, Adelson? O Adelson é um cara muito culto aí. Não, ninguém sabe. Falou também que não sabe, eu também não sei. Você também tem que fazer isso aqui. Está soprando para um lado, você pega esse vento aqui e ajusta para você ir para a sua direção. O vento está soprando contra, pastor. Não sei o que você vai fazer. Ajusta as velas, para você ir na direção do seu alvo. Não fica esperando o vento mudar, não. Lá eles não esperam o vento mudar, não. Ele muda a posição da vela e vai. E Deus move na vida dele. Sabe? Então não é uma palavra de condenação. Não fica querendo questionar essa palavra, isso. Não, amado. Pega o que é para você e vai. Então, isso tem um propósito de revelar o que é importante. Essa palavra tem um propósito aqui de te mostrar o que é importante. Temos que parar de viver uma vida superficial e de aparência. E querer viver o que é profundo, o que é valioso para o Senhor. Precisamos viver uma vida de profundidade e de intimidade. Intimidade, irmãos. Quando você chegar aqui, eu sinto o seu perfume aqui, o perfume de Cristo. Quando você pôs o pé ali, não é? A gente sente já, esse irmão não está cheirando Jesus, não. Não, ao contrário, sabe? Então, pergunta que eu faço para você lá no seu trabalho, quem é você? Lá na rua, você é aquele que mexe com a mulher que passa? A mulher bonita? Lá no seu quarto, você é aquele que entra no seu celular para ver site de pornografia? Quem é você, amado? Que pega dinheiro de alguém que não pertence a você, esse dinheiro, e põe no seu bolso? E usa como se fosse seu?
Quem é você? Que sai falando das pessoas, criticando, quem é você? Sabe, mas nós precisamos entender. O Senhor quer falar com você hoje aqui nesse lugar. Ele te trouxe aqui. Não foi para você viver o mesmo ano, não, a mesma história. Ele quer mudar a sua história. Isso é precioso, você não consegue dimensionar o valor que tem isso. Porque o que Ele quer fazer na sua vida não é algo aqui para ser legal. Como foi legal o nosso retiro. Eu não preparei esse retiro para ser legal para você. Eu preparei esse retiro para ser legal para o Senhor falar assim, é isso aí, eu quero ver isso. Eu não quero que você saia daqui dizendo como foi engraçado, aquela palavra que o Ítalo pregou. Nossa, morri de rir. Isso aqui não é stand-up não, irmão. Isso aqui não é um sábado de comédia, de competição de piada. É um sábado onde a sua vida está em jogo. Onde a sua história está sendo revelada aqui. E o Senhor está mostrando o que Ele quer fazer na sua vida. Portanto, não seja alguém que só avalia com um olhar natural, mas seja alguém sensível a perceber o que o Senhor quer fazer. Então, talvez o Senhor está te impedindo de romper, impedindo de avançar. Pode ser que o que você quer produzir irá te trazer maus consequências ruins. Talvez um fruto ruim, talvez danos terríveis podem ser acarretados em sua vida. Sabe? Avalie, amado. Avalie, minha amada. Volte para o seu quarto para ser lá trabalhado. Nós vamos avançar, vai para o seu quarto. Aprende a criar uma rotina dentro da sua vida, de ir para o quarto, de ir lá para o seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho diante do Senhor e falar, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar na minha vida, enquanto eu não experimentar algo diferente na minha história. Eu não quero viver a mesma vida do ano passado, fala comigo, Senhor. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Sabe, porque o que o Senhor quer, os seus atos são frutos. Presta atenção, o pastor Luiz prega muito sobre isso. Os seus atos não são raízes, não é raiz. O seu ato é fruto, porque senão você começa a achar que você é bom e por isso que Deus está fazendo. Não, é porque você tem a natureza, você está mudado, você começa a ter atos. Você começa a viver uma prática diferente. Então, nós precisamos entender isso. Um ano novo, escolhas novas. Escolha coisas novas. Faça novas escolhas nesse ano. Com quem que você quer andar esse ano? Com a mesma pessoa que não te levou para mais perto de Jesus? Como assim você quer andar com uma pessoa dessa? Eu quero andar com quem me leva para Jesus. Eu quero estar perto de quem me conecta com o Senhor. Eu quero estar perto de quem me leva para cima. Quem me ajuda a chegar no meu alvo. Eu gosto tanto daquela pessoa, pois você deveria rever os seus gostos. Rever os seus gostos. Você não está aqui para fazer aquilo que você gosta. Nós estamos aqui para fazer aquilo que tem que ser feito. Se algo que você gosta te causa... Tem gente que não pode comer maionese, irmão, que dá diarreia. Mas eu gosto de maionese. Ele vai comer maionese? Ele come e dá uma diarreia? Ele vai poder comer? Não! Não pode! Você é a mesma coisa. Mas eu gosto, pois é, mas te causa mal. Você fica distante, você fica desconecto. Você fica distante do Senhor. Você fica querendo ficar rebelde, você fica querendo abandonar as coisas do Senhor, você fica querendo sair da igreja, você fica querendo não ver os irmãos. Sabe, amados, nós estamos aqui para reinar. Nós estamos aqui para reinar, para conquistar, amado. Desse jeito você não conquista nada. E o Senhor nos fez para reinar, para conquistar. E eu quero dizer uma coisa para você, eu li essa frase esses dias, não esqueci dela. Tudo que você pode comprar com dinheiro é barato. Tudo que você pode comprar com dinheiro é barato. Caro é o que não se compra com dinheiro. Você compra salvação com dinheiro? Paz, saúde. Isso é caro. Aprende a dar valor naquilo que não se compra. Aqui você chega num lugar desse aqui e sai daqui cheio de paz. Você dá valor em outras coisas que se compra com dinheiro e perde a oportunidade de honrar aquilo que você ganha de graça. Que o seu dinheiro não serve para nada. Para nada. Sabe uma pergunta que eu faço para você aqui nessa tarde? As coisas de Deus são automáticas? Não! As coisas de Deus não são automáticas. Você deve buscá-las. Você está achando que lá no seu quarto você vai receber as coisas de Deus? Você pode lá no seu quarto, eu falo dormindo, né?
Não é de joelhos na beira da sua cama, não. Lá no seu quarto, na beira da cama, clamando ao Senhor. Você está buscando. Eu estou falando na rede, balançando para lá e para cá e mexendo nos stories do seu celular. Como é que chama aquela do Reels e aquela do YouTube, Shots. Aí, ninguém... TikTok. Nem sei o que é isso, TikTok. Acho que minhas meninas sabem, mas eu não sei não. Sabe, amados? Mas a palavra de Deus fala que nós devemos buscar. Não é automático, não é sentado lá e passeando na internet que você vai receber o Senhor, não. Mas lá em Mateus 6,36 ele fala, buscar o Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas serão o quê? Dadas para nós, acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. Então, desejar coisas boas não é errado não, irmão. Desejar um carro novo, quem deseja um carro novo? Eu desejo. Me dá, Senhor. Eu desejar uma casa nova, linda, reformada, bonita, piscina aquecida. Não deseja piscina fria, não, irmão. Deseja piscina aquecida. Não, desejar uma viagem de férias para a praia, para a América. Eu estou sonhando, viu, Júnior? Quem sabe nós vamos junto, hein, Júnior? Glória a Deus. Eu estou sonhando com isso, não tem nada de errado, não. Você desejar coisas boas, amados. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe do seu coração. Por que ele sabe? Intimidade. Você está perto da pessoa que você é íntimo, você sabe o que ela quer. Sabe ou não sabe? Sem ela ficar falando. Mas porque você é tão íntimo que você sabe. Ela não fica sem ficar falando. O Senhor sabe o que você quer. Mas sabe, o que Deus quer fazer aqui? Por que ele sabe? Por causa desse relacionamento que ele nos instrui. E nesse relacionamento que nós temos, ele então sabe o que você precisa. Nesse relacionamento, ele nos instrui a buscar primeiro o reino. Ele nos instrui. Não é pesado, você aprende. O nosso Senhor, ele é didático, né? Ele nos ensina a buscar primeiro o reino, ele nos instrui. E a palavra, busque o reino, sabe? E as outras coisas que você deseja vai ser dada para nós, vai ser entregue a nós. Então, mas tem gente que busca, tem gente que acontece com algumas pessoas, busca as coisas que ele deseja. Você encontra, o que você está fazendo? Eu estou dando meus pulos aqui, ué. Eu estou pagando minhas contas. Você não levanta cedo para você ver, não. Aí você vê, tem gente que até aplaude. Ele está buscando as coisas dele, os desejos dele. E aí ele pensa assim, né, que ele pensa assim, eu vou correr atrás do que eu preciso, vou correr atrás, e o reino de Deus vai ser acrescentado na sua vida. Não existe isso na Bíblia não, irmão. Tem gente que pensa isso, eu estou correndo aqui, mas eu sei, Deus está vendo aqui meu esforço, Ele vai vir e Ele vai derramar Irmãos, os irmãos estão saindo. Tudo bem? Tem gente saindo do prédio. Fecha o portão lá. Fecha o portão e joga a chave fora. Em nome de Jesus. Sabe, amados, então, tem gente que é isso, que corre atrás das coisas dele, levanta de madrugada, olha bem, o salmista chama atenção sobre isso. Não adianta nada ele levantar cedo de madrugada, ganhar o pão penosamente, não adianta nada. Não adianta. No final vai ser em vão. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Como é que está meu tempo aí, Ítalo? Acabou. Fica de pé onde você está. Sabe, amados, eu quero desafiar você a crer. Senhor, quero chamar a Priscila para vir aqui à frente com louvor. Sabe, eu quero que você coloque para mim, Priscila, toca aquela música. Parece que estou cercado. Como que o diabo trabalha, irmão? Com intimidação. O diabo trabalha com intimidação. Ele quer intimidar e te acusar. Ele perguntou para o povo, né? De Deus. O diabo perguntou para o povo de Deus. Não tem homem aí, não? Através de Golias, né? Golias era o próprio capeta, né? O próprio cão ali, em carne, ali, encarnado na vida de Golias. Ele perguntou ali, o que ele estava fazendo? Afrontando, intimidando. Não tem não homem aí, não? Tem crente aí, não? Cadê os crentes? Sabe? Eu quero dizer uma coisa para você, tem uma cerca invisível que limita a ação do diabo. O diabo não pode te tocar. Essa cerca é invisível, impedido de tocar em você.
Tinha uma cerca lá. Golias falava, mas ele não podia passar essa cerca. Não podia. Sabe, é assim, eu queria que nós cantássemos esse trechinho dessa canção. Eu quero dizer pra você é guardado. Você é guardado. Feche os seus olhos durante essa canção. Um trecho, não precisa de cantar ela toda não, por causa do nosso tempo. Eu quero fechar ainda um pouquinho aqui ainda. Sabe, amados? Eu quero dizer assim que você luta as suas guerras. É assim que você luta. De preferência, vendo a proteção do Senhor nas suas guerras. É assim que você vai vencer. Vendo proteção. Vendo o cuidado de Deus. Parece que você está cercado. Mas eu quero te dizer, o Senhor está do seu lado, te protegendo. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh Deus! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Jesus é a sua cerca. O sangue de Jesus te cerca. Cercado, mas sou o diabo não pode tocar em você. Você é guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Sabe, amados, vou te pedir mais 10 minutinhos para a gente terminar essa mensagem aqui. É uma parte muito importante que eu tenho para revelar para vocês aqui. Como nós temos só hora para acabar, não tem hora para acabar também, não. Sim. Nós estamos só começando, amém, irmãos? Sabe por que Saul não enfrentou Golias? Porque ele conhecia muito o inimigo dele. Ele tinha um conhecimento grande demais. Ele conhecia o tamanho de Golias, o tamanho da espada, o capacete, a altura dele, a força, a potência dele. Ele conhecia demais. Aquele conhecimento o intimidou. Aquele conhecimento trouxe nele medo. Mas Davi, quem que Davi conhecia? O Senhor. Davi conhecia o Senhor. Ele conhecia ele. Sabia que ninguém poderia com o Senhor dos exércitos. Quem é esse incircunciso? Quem é? Não sei quem é, não. Quem é? Não sei. Que quer difamar o meu Deus? Quem? Sabe, tem gente que sabe demais sobre o governo, sobre as estratégias, o plano do nova tributação. Sabe, é um ano de Copa, é um ano, sabe, que vai ter eleição. Quais serão as artimanhas que eles vão aprontar dessa vez? Está focado nisso. Está focado no que vai acontecer. Com as coisas que estão sendo, sabe, organizadas. Com o governo do anticristo que está sendo preparado. Irmão, você tem que saber disso, mas isso não pode ocupar o seu coração. Porque você tá do lado daquele que é invencível. Imperdível. Não sei se existe essa palavra não, mas nós estamos criando ela aqui agora. Ele não perde uma batalha. Sabe, você precisa saber os planos que o invencível tem para você. Os planos que aquele que não perde uma guerra tem para você. Isso que você tem que saber. Você conhece os planos dele? Você tem acesso a isso, aos planos dele? Você medita nesses planos? Você gasta tempo olhando para isso? As estratégias que ele tem para você? É muito importante a definição, a imagem que você tem construído de Deus.
É muito importante. Qual a imagem você está construindo dele? Essa imagem irá produzir um comportamento. A parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela deixa muito claro a imagem que se tinha de Deus. O Senhor distribuiu talentos para 3 pessoas. Um ele deu 5, outro 2 e a outro ele deu 1 talento. Eu não vou ler o texto, não. Eu separei para ler, mas depois você lê lá na sua casa. O texto está aqui em Mateus 25, do 14 ao 26. Eu só vou te contar a história, você deve conhecer isso. Ele deu, e aí na hora que ele voltou, depois da jornada dele, ele voltou. O Senhor que deu o talento. Aquele que ele deu 5 talentos, ele voltou e ele tinha multiplicado. Ele falou: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. Entra pro gozo. Parabéns, você é bom, você é excelente. O que deu 2, multiplicou também. Ele falou a mesma coisa. Parabéns, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. Foste fiel onde? No muito? No pouco. Para os 2, no pouco. Quando ele chegou diante daquele de 1 talento. Olha, essa parte eu quero ler para você. No verso 24. Capítulo 25 de Mateus 24. Se tiver como projetar para os irmãos ver. Senhor, sabendo que és um homem severo, mau, difícil, um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajuntas aonde não espalha. Olha as impressões que ele tinha do Senhor, as piores impressões, você concorda? Que eram as piores impressões? Receoso de tudo isso, com medo de Deus, ele estava com medo de Deus, escondi. Aí ele fala lá no verso 26, servo mau, negligente, ineficiente, horrível. Olha que coisa séria. Mas por que ele era mau, servo mau, negligente, horrível? Por causa das impressões que ele tinha de Deus. As consequências. Então o que enterrou o talento foi chamado de infiel. Por causa das imagens dele, ele enterrou o talento. Por que você hoje não está dando mais para o Senhor? Por que hoje você não está entregando mais? Por que hoje você não está fazendo a célula do jeito que tem que ser feito? Por que hoje você não está servindo o Senhor no nível que você deveria servir? Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Por quê? Talvez a imagem que você está construindo de Deus. A imagem. A imagem errada. Porque Deus é mau. Porque Deus não me ama. Você precisa saber de uma coisa, que você é amado. Você precisa saber que Deus é bom. Que Deus planeja coisas boas a seu respeito. Deus te ama em qualquer situação, amado. Não é a situação que você tem uma alta performance que Ele te ama, não. Ele te ama em qualquer situação. Saia desse nível, do nível natural, do nível raso. Às vezes a luta vem na vida de alguém, você começa a acusar ele. Será como é que ele está? Será por que ele está passando por tudo isso? Visão natural, visão rasa. A tribulação vem, amado. A gripe vem. A crise financeira vem. Mas não é Deus que não te ama. Não é Deus que não te ama. Ele te ama em qualquer situação. É interessante quando a gente volta para a história de Saul e Davi. Saul tinha couraça, capacete, espada, lança, força. Saul era forte. A palavra de Deus, Samuel, quando foi ungí-lo rei, diz que ele se destacava acima do ombro. Destacava no meio da multidão. Acima do ombro é 30 centímetros. Que dá mais ou menos isso aqui, uns 25, 30 centímetros. Ele era 25, 30 centímetros maior do que todo mundo. Não era nada disso. E é interessante, ele tinha tudo isso. Ele era o mais alto. Ele tinha tudo isso, arma, força, tamanho. Mas Davi tinha o que ele não tinha. Davi tinha revelação. Revelação. A coisa mais preciosa que você precisa é de revelação.
Você pode curvar a sua cabeça, você pode fechar os seus olhos. Quero que Deus fale com você aqui. Você está muito focado nas suas habilidades. Você está muito focado na sua performance, no seu currículo, sabe? No seu diploma. Não é a sua habilidade que vai te qualificar. Não é o seu diploma que vai te qualificar, meu irmão, mas é a unção que você carrega. A coisa mais preciosa que você precisa de saber é o quanto você é amado. O quanto você é amado.